veio o Salvador. Glória. E chegou de uma forma e saiu de outra. A Bíblia fala em Lucas capítulo de número 7 e verso 36 em diante, que tem como título a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eita. Veja só, aquela mulher, ela foi aos pés de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus recebe um convite para ir à casa de um homem por nome Simão, para comer em sua casa. A Bíblia vai dizer que Simão rogou, insistiu, implorou. Talvez Jesus nem quisesse entrar ali, porque o ambiente, glória a Deus, não era um ambiente bom. Mas como ele insistiu, Jesus foi. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava na casa de Simão e aquela mulher pecadora, sabendo que Jesus estava atenta. A Bíblia vai dizer que ela foi até aquela casa. Mas o que me chama a atenção é que ela vai até aquela casa sem ser convidada. Mas ela não foi em busca de Simão, nem dos convidados que estavam ali, a não ser através de Jesus. Em busca de Jesus. Porque ela sabia que ali ela não era bem-vinda por Simão. Ela sabia que naquele lugar ela ia enfrentar algumas barreiras, algumas dificuldades, alguns preconceitos, rejeição, acusação, e que ele quer estar num lugar onde você não é bem-vindo. Mas aquela mulher sabia que o negócio dela não era com Simão, o negócio dela era com Jesus. E a Bíblia vai dizer que ela vai até aquela casa e ela não vai de mão vazia, porque ela sabia que ela ia ao encontro de Jesus. E ela ia não para pedir nem para buscar, ela ia para entregar, para ofertar. Glória a Deus. E ela vai levando um vaso de alabastro, algo valioso, algo importante que ela tinha em sua vida, em sua casa, e ela leva até a presença do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que aquela mulher, quando ela chega na casa, ela vai com duas coisas muito interessantes em sua vida. Ela vai com o sentimento de filha e com a consciência de serva. É importante a gente entrar na casa com esse sentimento de filho e de filha. Às vezes alguém entra na casa com sentimento de angústia, com sentimento de tristeza, com sentimento de revolta, mas coisa boa você entrar na casa com sentimento de filho ou de filha. E a segunda coisa é que ela entra com a consciência de serva. Ô, glória. Porque na casa, aleluia, Jesus não conta com um grande, ele conta com o servo e com a serva. Aleluia. E é isso que nós devemos entender. Para entrar na casa, tem que entrar com sentimento de filha e com a consciência de serva. Foi o que essa mulher fez. E a Bíblia vai dizer que ela entra na casa, mas o que me chama a atenção, que ela entra de uma forma que ela vai diretamente por detrás aos pés de Jesus. Ela não foi à mesa, ela foi aos pés do Salvador. É. E ela não foi de uma forma discretamente para que ninguém pudesse perceber, mas quando você começa a ofertar, você começa a adorar, logo todos vão perceber. É. E aquela mulher vai aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela começa a chorar, começa a se quebrantar. E quando ela começa a se quebrantar, ela começa com as suas lágrimas a derramar aos pés de Jesus, e com o cabelo enxugava. Mas ela tinha levado o vaso de alabastro. E ali ela começa a ungir os pés do Senhor. E quando ela começa daquela forma de cultuar o Senhor,
Mas a Bíblia vai dizer que ela, aleluia, ela faz aquela oferta, aquela adoração, sem esperar nenhum retorno. Verdade. Ela não fez sem esperar nenhum interesse, não. Ela fez por amor. Glória a Ela Deus. fez porque ela era grata. Ela fez porque ela achava que o Senhor era digno, ela estava aos pés dele. Sim, Deus. E agora, quando ela faz aquilo, a Bíblia vai dizer que, aleluia, estava na casa de Simão, o fariseu, e todas as vezes que nós estamos numa casa, em um ambiente que tem fariseu, dificilmente você vai ser aprovado. Verdade. Dificilmente você vai ser aplaudido. Dificilmente você vai ser elogiado. Aonde tem fariseu, a crítica. Aonde tem fariseu, tem acusação. Aonde tem fariseu, tem rejeição. Aonde tem fariseu, tem apontamento. É, Deus. Mas se Jesus estiver na casa, é diferente. O segredo de Jesus está na casa. E eu estava meditando sobre essa história, pastor Daniel, que aquela mulher entra na casa, aleluia, entra na casa calada e sai calada. Mas as atitudes dela, pastor Antônio, Verdade. falou pelas palavras dela. Glória a Deus, o segredo na casa não é as palavras, é a atitude. A atitude daquela mulher falou pelas suas palavras. E agora ela entra calada, sai calada. Mas Jesus fala por ela na casa. Meu Deus. Jesus defende ela na casa. O interessante é que aquela mulher, ela não chegou brigando pela mesa, mas ela chegou buscando pelos pés. Porque quando você briga, aleluia, pela mesa e esquece dos pés, você jamais será honrado por Jesus. Mas quando você chega, aleluia, buscando pelos pés, você será honrado na mesa. Verdade. Tudo começa por baixo. Tudo começa de uma forma e quem tem que aparecer é aquele lá de cima. Aquela mulher não estava preocupada, aleluia, que Simão ou aqueles que estavam na mesa ia lhe aplaudir. Aleluia. Porque naquela mesa só tinha as pessoas importantes. Ela sabia que não tinha lugar na mesa. Glória, Mas glória a ela Deus. sabia que tinha lugar aos pés de Jesus. É. E toda vez que nós sabemos, aleluia, onde há lugar que Jesus está, isso é importante para a nossa vida. Porque nem em todo lugar nós não cabemos, mas aos pés de Jesus sempre há lugar. Sempre há lugar para mais um. E a mulher chega, aleluia, naquela situação, aleluia, porque o texto vai dizer que agora Jesus se volta para aquela mulher. E quando Jesus se volta para aquela mulher, o texto vai dizer que Jesus dá testemunho ao dono da casa a respeito daquela mulher. Verdade. E Jesus disse: olha, Simão, eu entrei na tua casa, não me deste água, mas com as suas lágrimas, aleluia, molha meus pés. Entrei em tua casa, não me deste ossos, nessa mulher não me cessa de beijar os pés. Entrei em tua casa, não me ungiste, mas desde que entrei, ela tem ungido com o vento. Então, três coisas que Simão não fez, aquela mulher fez. Por quê? Porque ela estava aos pés. E ela sabia o que tinha de melhor para entregar a Jesus. E assim na nossa vida, às vezes nós entramos, aleluia, e não sabemos, aleluia, o decorrer do tempo, o que vai acontecer no culto. Mas
E quando Jesus está na casa, glória a Deus, se ele entrou na casa, ele tem a palavra certa para falar da casa. Se Jesus entra na casa, ele sabe, aleluia, o que falar diante de qualquer situação. Porque aquela mulher, glória a Deus, quando ela entra com propósito, sabendo que ia enfrentar grande dificuldade. E hoje não é diferente. Nós, para chegar diante de Jesus, nós encontramos grande dificuldade, grande barreira, grande preconceito, grande rejeição. Mas coisa boa é você saber, aleluia, quem você está buscando, a quem você está ofertando, a quem você está servindo, diante de quem você está. Porque muitas das vezes, aleluia, nós achamos que estamos diante dos pés do Senhor e achamos que ninguém está vendo, mas aquele lá de cima está contemplando todas as coisas. E tudo ao tempo. O profeta Isaías diz que antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá o agir do Senhor? Glória a Deus. As coisas que muitas das vezes nós achamos que é difícil, e quando aquelas palavras vêm contrárias àquela mulher, glória a Deus, aquela mulher estava aos pés. Aquela mulher não deu uma palavra, mas ela ofertou, ela adorou. E nós precisamos entender uma coisa, glória a Deus, que aquela mulher sai diante de Jesus justificada, aprovada, glória a Deus, exaltada, abençoada. E quando o dono da casa que o convidou para que Jesus comesse sua casa, ele foi repreendido, ele foi reprovado. Porque muitas das vezes, glória a Deus, nem todos que o convidam a Jesus, glória a Deus, tem sempre a aprovação dele, porque as atitudes, aleluia, pode mudar o percurso da caminhada. Mas aquela mulher, quando ela entra naquela casa, glória a Deus, ela entrou de uma forma que ela não quis aparecer. Entrou calada, entrou por detrás. Glória a Deus, uma situação onde todos estavam na mesa, e quem estava na mesa, glória a Deus, não tinha o mesmo sentimento de Jesus. Quem estava na mesa não tinha o mesmo amor de Jesus. Quem estava na mesa não tinha a mesma, aleluia, gratidão como Jesus. Não, porque muitas vezes nós achamos que alguém está na mesa, mas nem sempre, aleluia, tem o mesmo parecer de Jesus. Verdade. Mas aquele que está aos pés, aí é diferente. Porque quem está aos pés tem quebrantamento. Quem está aos pés tem humildade. Quem está aos pés, aleluia, tem simplicidade. Quem está aos pés reconhece que ele é grande e que a pessoa é pequena. Reconhece que ele faz e que nós precisamos dele todos os dias. Porque quem está aos pés, aleluia, muitas das vezes acha que, aleluia, está em uma situação que às vezes a resposta não vem imediatamente, mas está semeando e está aguardando o tempo da vitória. Então nós possamos meditar nessa palavra. E aquela mulher entra, e quando ela entra, ela sabia, glória a Deus, que Jesus estava na casa. O texto diz claro, e sabendo ela que Jesus estava à vista. Porque se ela não soubesse que Jesus estava ali, ela não tinha entrado. Mas aonde Jesus está, todo esforço é válido para a gente chegar. Aonde Jesus está, todo esforço é válido para a gente correr ao seu encontro. E agora, para a gente concluir essa mensagem, a gente vê, aleluia, que ela estava naquela situação, mas o sentimento de filha era grande para o pai. Maravilha, Aleluia. A consciência de serva para com Cristo era grande. Você já pensou, aleluia, você entra na casa com esse sentimento de filho, de filha? Você acha que o pai vai virar as costas? Você acha que o pai não vai se voltar para você? Você acha que o pai não vai